Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Albano, esse aqui é o Ansiedade em Pautas, um conteúdo que tem a finalidade de trazer mais informações sobre os problemas relacionados com a sua ansiedade. E hoje eu vim aqui para falar sobre um assunto que talvez você vai achar um pouquinho estranho de início, que é a ansiedade machuca. Mas como assim, Albano? Como a ansiedade machuca? Bater em algo machuca, cair machuca. Como a ansiedade ela pode machucar? Se você é uma pessoa ansiosa, provavelmente você vai entender o que eu tô aqui falando pra você. E se você conhece alguém que sofre com ansiedade, começa a perceber o quanto que essa pessoa sofre no dia a dia dela por conta do problema dela com a ansiedade. Então eu trouxe aqui pra vocês, para tentar ilustrar um pouquinho mais, algumas características de pessoas que sofrem com ansiedade. Por exemplo, nervosismo, medo e preocupação acima da média. Essas são algumas características que pessoas que sofrem com ansiedade, elas têm. Então para imaginar como que o nervosismo ele acaba afetando a vida de um ansioso, como que o medo ele afeta a vida de um ansioso e como que essa preocupação acima da média acaba afetando de forma negativa a vida de uma pessoa que sofre com ansiedade. Esses fatores eles influenciam diretamente na vida do ansioso, o medo, o nervosismo, essa preocupação excessiva. Mas como eles influenciam na vida de uma pessoa que sofre com ansiedade? Imagine uma pessoa que sempre está antecipando perigos, uma pessoa que sempre está ruminando os pensamentos que ela tem, e sempre esses pensamentos são relacionados a coisas ruins. Sempre são pensamentos que não são pensamentos que levam a pessoa a se sentir de uma forma boa. Então, provavelmente, ela vai desenvolver nervosismo, medo e uma preocupação acima da média. E isso também afeta os relacionamentos desse ansioso e a saúde física. Então, aqui a gente começa a entender que a ansiedade ela afeta os relacionamentos e ela também pode afetar a saúde física de uma pessoa. Então, assim como cair, assim como bater, assim como se arranhar, a ansiedade ela machuca, porque ela tem reflexo na saúde física de uma pessoa. Continua assistindo esse conteúdo que você vai conseguir entender melhor como que a ansiedade ela é estruturada, quais são os fatores que contribuem para o desenvolvimento da ansiedade, e aí você vai conseguir entender como a ansiedade ela pode machucar a vida de uma pessoa, como ela pode desestruturar a vida de uma pessoa e ela pode fazer alguém sofrer muito. Então eu trouxe um exemplo aqui para que você consiga entender um pouquinho melhor como a ansiedade ela é estruturada e para ver se faz sentido na sua vida. Talvez esse exemplo, o objetivo desse exemplo aqui é trazer mais informações, trazer uma história para que você consiga entender como a ansiedade ela é construída e para que você consiga adaptar essa análise dentro da sua vida, do seu problema, para que você consiga entender quais são os fatores que contribuíram para que você desenvolvesse o seu problema com a ansiedade e para que esse problema esteja te machucando tanto assim. Então, eu trouxe aqui a história para vocês, vamos a essa história. Imagina uma pessoa que acabou de tirar a habilitação e que não consegue dirigir, porque sempre que entra no carro e ela senta no volante, ela pensa coisas como assim, ó. Dirigir é perigoso, eu poderia facilmente sofrer um acidente e eu posso ficar gravemente ferida e morrer. Muitos motoristas jovens e inexperientes sofrem acidentes. Talvez outros motoristas não estejam prestando atenção na estrada. Sou uma péssima motorista e nunca vou aprender a dirigir. Eu não sei o que estou fazendo. E se em vez de pisar no freio eu pisar no acelerador? Estou tão ansiosa que eu sei que eu vou ser uma péssima motorista. Olha para você ver como esses pensamentos que são característicos de pessoas que sofrem com ansiedade, que são pensamentos catastróficos, eles acabam impactando de forma negativa na atitude que a pessoa vai tomar, no comportamento que ela vai ter, ou no que ela vai deixar de fazer por conta desses pensamentos. Aí a gente vê uma questão da preocupação excessiva, e como essa preocupação excessiva, ela pode impedir esse ansioso de conquistar aquilo que ele gostaria de conquistar. Por exemplo, nesse caso, uma pessoa que queria dirigir, mas que ao sentar no volante, ela começa a pensar sobre várias coisas que poderiam atrapalhar ela de poder ter de se desenvolver, de conseguir fazer aquilo que ela gostaria, aquilo que ela lutou tanto para poder fazer. E com esses pensamentos a pessoa sofre por não acreditar que tem a capacidade de dirigir. Ela acaba sofrendo eu vejo todo mundo dirigindo, eu vejo todo mundo se desenvolvendo, mas eu mesmo não consigo dirigir. Toda vez que eu vou dirigir eu fico com medo, eu acabo desenvolvendo essas preocupações excessivas, eu não me sinto capaz, eu tenho medo de acontecer algum tipo de acidente. Então esses pensamentos
que ficam ruminando, que essa pessoa fica ruminando esses pensamentos, eles sempre estão voltando, sempre estão ali presentes na mente dessa pessoa, acabam impactando de forma negativa e deixando com que essa pessoa ela não se desenvolva, com que ela faz com que ela não desenvolva essa nova habilidade que traria tanto prazer ou traria liberdade para a vida dessa pessoa. Tudo por conta desses pensamentos ansiosos. E essa ansiedade ela machuca porque faz a pessoa se sentir incapaz de ter autonomia, incapaz de fazer o que gostaria e deixa também a pessoa muito triste. O ansioso, por se ver de um ponto de vista negativo, como alguém incapaz, como alguém que não consegue fazer as coisas, e isso está muito relacionado a esses pensamentos que faz esse ansioso se sentir de uma forma muito ruim. Ele se vê como uma pessoa incapaz por conta dessa preocupação excessiva, desse medo excessivo. E isso deixa a pessoa muito triste. Ela se sente mal e tem sintomas físicos quando ela acaba se sentindo mal e acaba desenvolvendo sintomas físicos. E isso faz com que ela deixe de fazer aquilo que ela gostaria. Então, aqui a gente já começa a analisar que por se ver como uma pessoa incapaz, ela desenvolve pensamentos que não são pensamentos muito legais, se sente de uma forma muito ruim, acaba desenvolvendo alguns sintomas físicos e deixa de fazer aquilo que ela gostaria. Olha para você ver então como a ansiedade ela vai se estruturando dentro de um contexto em que a pessoa está inserida. Ela tenta dirigir, mas ela não se sente capaz de dirigir, tem um ponto de vista de incapacidade sobre ela mesma, desenvolve pensamentos, mas e se eu pisar no acelerador ao invés de pisar no freio? Acontece muitos acidentes e vai tendo cada vez mais pensamentos que não são pensamentos tão legais assim. Se sente muito mal, começa a desenvolver alguns sintomas, frio, tremedeira, suor excessivo, ânsia, que são sintomas característicos de pessoas que sofrem com ansiedade, e ela deixa de fazer aquilo que ela gostaria, ela evita fazer, e isso machuca muito ela, porque potencializa a visão de que ela é uma pessoa incapaz e de que não consegue fazer as coisas que todas as outras pessoas fazem. Mas e se ela mudar isso? O que pode acontecer? Quando ela começa a se expor mais e começa a dirigir, mesmo que tendo dificuldade no início, a ansiedade ela começa a diminuir. Então aqui a gente vê, quando ela começa a se expor mais, é como se fosse um limite. Se você estiver disposto, se você realmente estiver disposto a passar por isso, a enfrentar isso, quando você começa a se expor um pouquinho mais, você começa a entender, por exemplo, essa pessoa, que ela deixava de dirigir por conta desse medo. Quando ela começou a parar, a sentar no carro, a treinar, a passar as marchas, a entender como é o funcionamento do carro, e ela começou a se expor mais, esses pensamentos ansiosos, eles começaram a diminuir. Então aqui é uma dica bem legal, começa a se expor um pouquinho mais. Tenta se expor um pouquinho mais. Comece a identificar como o seu problema ele é construído, o seu ponto de vista, o seu pensamento, a forma como você se sente, quais são as reações que o seu corpo ele apresenta naquele momento e como você se comporta. Tudo isso vai ajudar você a entender que é necessário que você consiga entender isso, que você desconstrua isso ou enfrente isso, para que você comece a se expor um pouquinho mais. E provavelmente você vai começar a se expor e vai entender que todos aqueles pensamentos que você estava tendo não são pensamentos reais. Aqueles pensamentos eles são criados por um ponto de vista ansioso. E entendendo que esses pensamentos eles são criados por um ponto de vista ansioso e a ansiedade ela sempre é uma antecipação de um possível perigo, você vai conseguir encontrar um contraponto e começar a se expor mais. E começando a se expor, esses pensamentos eles tendem a diminuir. Por exemplo, assim, aqui, os pensamentos dessa pessoa, eles foram sendo modificados. Ela foi entendendo que dirigir é um risco aceitável. Considerando o número de motoristas na estrada, os acidentes não são tão comuns assim. Estou em uma estrada de interior pouco movimentada. É bastante segura. Estou dirigindo tão devagar que é difícil de acreditar que eu poderia me machucar caso alguma coisa errada acontecesse. Meu pai pode segurar a direção caso eu cometa algum erro. Posso aprender a dirigir? Todo mundo começa como um aprendiz. Se eles podem, eu também posso. Tenho habilidades e coordenações muito boas. Olha que legal, quando ela começa a se expor, quando ela começa a exercitar essa prática, ela começa a ter uma outra interpretação da situação e esse problema ele tende a diminuir. A gente chama esse tipo de pensamento perigoso, esse tipo de pensamento que essa pessoa estava desenvolvendo de
catastrofização. É como se fosse fazer uma tempestade num copo d'água. Sempre a pessoa ela vai ver a situação por um ponto de vista catastrófico. Esse pensamento ele é muito comum em pessoas que sofrem com ansiedade. As pessoas ansiosas elas têm uma tendência de catastrofizar, ou seja, de fazer tempestade em tudo que elas veem. Mas por que elas fazem isso? Por sempre estar vendo por sempre ter um ponto de vista negativo sobre si mesmo e por sempre estar desenvolvendo pensamentos negativos por conta desse ponto de vista negativo. É como se tivesse sempre uma hipótese de algo ruim acontecer, mesmo que não tenha nada que demonstre isso, mesmo que não tenha nada no ambiente que demonstre isso, a pessoa ela sempre vai estar interpretando as coisas de uma forma catastrófica. Ela sempre desenvolve uma capacidade de superestimar a gravidade e começa a sempre ver o perigo em tudo que ela faz. Portanto, é bem legal você começar a identificar quais são os seus pensamentos ansiosos e começar a criar uma estratégia para que você consiga lidar com esses pensamentos, principalmente com esse pensamento catastrófico, que provavelmente deve trazer muitos malefícios, deve fazer muito mal para você na sua vida e deve contribuir para que você desenvolva um problema com a ansiedade e que você se machuque. Então aqui eu trouxe algumas dicas para que você consiga lidar com esse pensamento catastrófico que acaba aparecendo na sua vida quando você tenta fazer alguma coisa, quando você tem vontade de desenvolver algo, mas não consegue. E isso te machuca, isso faz com que você se sinta a pior pessoa do mundo. Isso fere os seus sentimentos, isso te faz se enxergar de um ponto de vista negativo, isso te faz se enxergar como uma pessoa incapaz. E isso te machuca. Não como eu disse no início, não é como cair, não é como bater ou se arranhar ou até se cortar, mas machuca por dentro. Mina o seu ponto de vista sobre você mesmo, mina a sua autoestima e faz você se sentir de uma forma muito ruim. Então eu trouxe aqui algumas dicas para que você consiga colocar no seu dia a dia e eu espero que essa dica ela ajude você a identificar quando você estiver nesse momento. Para prestar atenção quando a gente fala de catastrofização. A catastrofização ela é sempre estar olhando por um ponto de vista catastrófico para as coisas. Quando a gente olha pelo exemplo que a gente viu da menina, é um exemplo tipo, eu posso bater, eu não tenho coordenação, eu não tenho a capacidade. Então pode ser que aconteça um acidente, muitas pessoas morrem, eu não sei dirigir. Então é sempre por um ponto de vista catastrófico, que tem a tendência da pior coisa possível acontecer nesse determinado momento. Então para prestar atenção quando você estiver tendo esse pensamento catastrófico, tendo um ponto de vista negativo sobre você mesmo e desenvolvendo esse pensamento catastrófico. O nome já diz catastrófica, que está relacionado à catástrofe, sempre pensando no pior cenário possível. Então eu espero que essa dica aqui ajude vocês. Eu trouxe essa dica para que você consiga aplicar no seu dia a dia quando você estiver tendo esse tipo de pensamento. Então vamos lá, dica para a resolução do problema. A maioria das pessoas sente dificuldade em identificar os pensamentos ansiosos, porque tendem a ficar concentradas no quanto se sente mal. Então aí nesse momento a pessoa ela fica muito concentrada no quanto ela está se sentindo mal, no quanto aquilo ali está fazendo mal para ela. Então espere até que a sua ansiedade tenha se estabilizado e então se pergunte, vamos lá as perguntas, o que eu pensava que poderia ser a pior coisa que poderia acontecer naquele determinado momento em que eu estava ansioso? O que me apavora em relação àquela situação? E o que era tão perturbador com respeito àquela situação? Pega essas perguntas, se faça essas perguntas quando você tiver com a ansiedade estabilizada e aí vai ser bem legal que você vai ter a oportunidade de começar a entender o que estava acontecendo com você naquela determinada situação. Vou refazer as perguntas para que você consiga entender o que eu pensava que poderia ser a pior coisa possível que poderia acontecer naquele momento que eu estava ansiosa. O que me apavorava em relação àquela situação? O que era tão perturbador a respeito daquela situação? Para pensar que talvez a catastrofização ela pode te fazer enxergar sempre o pior lado possível dentro dessa situação aí de dirigir, por exemplo, que a gente está vendo nessa história que a gente estava vendo aqui. Na catastrofização, você sempre vai ter um ponto de vista catastrófico, onde você vai ver sempre perigo em tudo, vai ver sempre a possibilidade de algo ruim acontecer. Então começa a fazer essas perguntas, começa a analisar o que estava acontecendo naquele determinado momento, como você estava se sentindo. Se faz essas perguntas, eu vou até voltar às perguntas pela terceira
vez para que você consiga fixar e consiga entender melhor como você pode se questionar para poder lidar com essa situação onde a catastrofização ela te deixa mal, faz com que você deixe de fazer algo que você gostaria de fazer. A primeira pergunta é: o que eu pensava que poderia ser a pior coisa possível que poderia acontecer comigo durante aquele momento em que você estava ansiosa? O que me apavorava em relação àquela situação e o que era tão perturbador com respeito àquela situação, o que era tão perturbador naquela situação ali. Se você parar para pensar, vai estar sempre relacionado ao seu ponto de vista sobre a situação e ao pensamento catastrófico que você desenvolve dentro dessa situação. E se você ainda não consegue pensar nos possíveis pensamentos que teve quando você estava se sentindo ansioso, tenta perguntar para um amigo que passa por essa mesma situação: pô, ô fulano, o que você estava pensando naquela determinada situação? O que ali você estava enxergando que era tão problemático, que tinha tanta possibilidade de ocorrer um possível perigo? Troca essa ideia com uma outra pessoa que passa por isso que você passa, que vai ser bem importante para que você consiga entender e às vezes até conseguir identificar em você mesmo, através do exemplo do outro, a forma como você age, o que você sente, quais são os pensamentos que você tem. E por que pensar de forma catastrófica é tão fácil assim? Se você está pensando que sabe, que tende a imaginar o pior, mas não consegue evitar fazer isso, você não é o único. A maioria das pessoas que sofrem com ansiedade, eles têm esse tipo de característica. O pensamento ansioso, ele acontece de uma maneira muito rápida, de uma forma muito rápida, em uma fração de segundos. E de uma forma que as pessoas elas nem sabem que o cérebro está processando essa ameaça e esse perigo. Então é tão instantâneo, tão rápido, que a pessoa ela não identifica. É como se fosse uma coisa muito automática, é um pensamento automático. O cérebro, ele interpreta aquela situação de uma forma tão rápida que a pessoa muitas vezes não consegue identificar que ela está olhando por um ponto catastrófico, aquela situação que não tem perigo nenhum. E além disso, quando as pessoas que sofrem com ansiedade antecipam uma situação que normalmente faz com que elas se sintam ansiosas, o cérebro delas automaticamente examinam o ambiente sempre buscando sinal de ameaça. É como se quando você estivesse dentro de um ambiente, você estivesse interpretando ou buscando possíveis perigos dentro desse determinado ambiente. Sabe como se você está numa praia, num cenário paradisíaco, mas você está procurando possíveis perigos dentro desse ambiente. Então, o seu cérebro, aqui a gente viu, que é uma resposta automática, não é uma coisa que você escolhe, é a forma como você se estrutura, é a forma como a sua maneira de enxergar as coisas está estruturada. Então, você, dentro do ambiente em que você está, de forma automática, você acaba procurando ameaças. Mas isso é porque você meio que se desenvolveu ou desenvolveu essa capacidade. Mas assim como você desenvolveu, você pode treinar para que isso deixe de existir. O nosso sistema de memórias e habilidades de raciocínio se torna mais tendencioso quando a gente está ansioso. Normalmente, quando você está ansioso, vamos falar que a ansiedade é uma antecipação de um possível perigo. Você entende? A gente pode entender a ansiedade como uma antecipação de um possível perigo. Então, o cérebro ele se torna um pouco mais tendencioso quando você está ansioso. Você tende a procurar possíveis perigos dentro de um ambiente em que você faz parte ou dentro de uma situação, que é essa situação de dirigir, por exemplo. Isso tudo acontece de forma automática, rápida e involuntária, porque você já está, o seu organismo, o seu cérebro já está habituado a sempre que ele está em um ambiente ou em alguma situação, catastrofizar, a ver o possível perigo dentro dessa situação. E você acaba pensando de forma mais ansiosa sem se dar conta disso. Então, é o que eu estou falando aqui. O seu cérebro está agindo de uma forma tão automática, você está agindo de uma forma tão automática, analisando o perigo em tudo dentro do seu ambiente, e isso faz com que você desenvolva esse pensamento automático que é a catastrofização. E aí você fica sempre fazendo vendo a situação como aquela pessoa do exemplo, que, nossa, mas e se acontecer um acidente? Eu não sou capaz, mas existem muitos motoristas inexperientes que estão dirigindo, então eles podem bater em mim, mesmo que eu não bata alguém pode bater em mim. E isso é muito comum. Se você for levar para as outras áreas da sua vida, se você for viajar de avião, nossa, mas e se o avião cair? Mas e se tiver uma turbulência? E se eu ficar com falta de ar? São os principais pensamentos que pessoas ansiosas elas acabam desenvolvendo, esse pensamento de catastrofizar, de que algo ruim
sempre pode acontecer. Mas colocando em prática a dica que eu dei aqui para vocês de, o que aconteceu comigo, o que eu estava sentindo, o que naquele determinado momento era o que eu estava pensando que era a pior coisa que poderia acontecer naquele determinado momento. Aí você vai começar a se expor um pouquinho mais, você vai começar a se questionar um pouquinho mais, vai começar a identificar qual realmente são as características, quais são as coisas que realmente fazem parte daquele ambiente. E isso vai ajudar você a descontaminar a sua visão, o ambiente da sua visão ansiosa. Porque como a gente viu, o seu cérebro ele acaba se tornando tendencioso. Sempre que você está em um ambiente, você sempre tá procurando ameaças, tentando ver ameaças em tudo e em todos. E isso faz com que você desenvolva esse pensamento de catastrofizar. Sempre pensando em um possível perigo, sempre numa antecipação de um possível perigo. E exercitando isso, vai ajudar você a ir desconstruindo, a ir diminuindo essa característica de sempre estar vendo o lado negativo das coisas, de sempre estar de forma tendenciosa enxergando o perigo em tudo e em todos. E para tentar entender um pouquinho mais a ansiedade, eu gostaria que você entendesse que a ansiedade ela é construída. Em todos os vídeos, na maioria dos vídeos eu sempre falo sobre ansiedade e eu sempre trago essa estrutura de análise que é legal você começar a aplicar na sua vida. Porque a gente viu que a catastrofização, esse pensamento que é tão ruim, ele machuca a vida de uma pessoa, faz essa pessoa deixar de fazer coisas, faz com que ela se sinta muito mal e isso acaba afetando de forma negativa. Porque a pessoa acaba minando a autoestima dessa pessoa, ela acaba se vendo como a pior pessoa possível. Porque todo mundo faz tudo, todo mundo consegue ter uma vida, consegue ter autonomia, mas ela não consegue, por conta da ansiedade, por conta desse pensamento de sempre estar vendo uma catástrofe em tudo, de sempre estar enxergando o pior cenário possível em tudo. E só que essa ansiedade ela é construída, e ela é construída através de alguns fatores. E eu gostaria de agora trazer aqui para vocês a estrutura de análise que eu sempre trago, para que você consiga entender como a sua ansiedade foi construída. Dentro dessa estrutura de análise, eu gostaria de falar sobre alguns fatores. Dentre eles, o primeiro é a sua história. Tenta parar para analisar como a sua história até o seu momento atual impactou na construção da sua ansiedade. Depois da sua história, analise o seu ponto de vista. Através da sua história, através das suas relações, você acaba desenvolvendo um ponto de vista sobre as coisas. Por exemplo, imagina se essa pessoa do exemplo, durante toda a infância, adolescência ou até a vida adulta dela, ela sofresse estímulos em que as pessoas, falas ou exemplos em que as pessoas sempre demonstram que ela não é uma pessoa incapaz, que ela não tem a capacidade de fazer as coisas. Então é muito fácil para ela desenvolver um sentimento de incapacidade e dentro de uma situação ela vai estar sempre evitando, ela vai estar sempre tentando criar maneiras de ver perigo em tudo ou sempre catastrofizando para não ter que lidar com essa situação. Então, por conta da história dela, ela pode desenvolver esse ponto de vista. E esse ponto de vista pode fazer com que ela desenvolva pensamentos catastróficos. Pensamentos, não, mas e se eu bater? Mas e se uma outra pessoa bater em mim? E esses pensamentos catastróficos que são gerados de maneira automática, pela forma como ela sempre está procurando um problema dentro do ambiente, sempre está com o radar ligado e olhando o ambiente em que ela está, ou a situação que ela está sempre por um ponto de vista negativo, vai fazer com que ela desenvolva sentimentos que não são sentimentos tão bons assim. E esses sentimentos vai fazer com que ela tenha reações fisiológicas e essas reações fisiológicas vai fazer com que elas tenham comportamentos que vão trazer malefícios para ela e provavelmente para as pessoas que fazem parte da vida dela. Nesse caso do exemplo, trouxe malefício para ela, que ela não conseguiu dirigir por conta de ter todos esses pensamentos, por ter um ponto de vista de incapacidade, por desenvolver pensamentos catastróficos de que algo ruim poderia acontecer ou que ela poderia pisar no acelerador ao invés do freio. Isso fez ela se sentir muito mal e ela se comportou como deixando de dirigir, deixando de se desenvolver. E quando ela começou a se expor um pouquinho mais, quando ela começou a se questionar, o legal é se questionar, não se deixar levar. Mas quando ela começou a se questionar, o que eu senti naquela situação, quais eram as coisas que estavam passando na minha cabeça, o que eu achava que ia acontecer naquele momento. Quando ela começa a ir para essa parte do questionamento,
ela começa a entender que eram coisas criadas pela cabeça dela, que ela poderia se expor um pouquinho mais. E quando ela se expõe, isso tudo começa a mudar. Porque ela começa a entender que, ao contrário do que ela imaginava, ela tem sim, ela consegue dirigir, ela tem uma boa coordenação motora, que a estrada era uma estrada de interior e era segura, e ela começou a mudar o comportamento dela. E o reflexo na vida dela provavelmente é um reflexo muito bom. Então, dentro dessa estrutura de análise, analisa a sua história, toda a sua história, como as influências das pessoas, dos ambientes em que você fez parte, dos relacionamentos que você teve, do grupo de amigos que você desenvolveu, do relacionamento com os seus amigos, como tudo isso contribui para que você desenvolva o seu ponto de vista. E como o seu ponto de vista contribui para que você desenvolva os seus pensamentos. Como que os seus pensamentos contribuem para que você desenvolva os seus sentimentos e como esses sentimentos impactam nos seus comportamentos. E esse comportamento ele vai ter um reflexo na sua vida, tanto para você quanto para as pessoas que fazem parte da sua vida. A vida de uma pessoa ansiosa pode ser muito disfuncional. Por sempre estar catastrofizando, por sempre estar vendo o perigo em tudo, vendo o pior em toda a situação, por sempre estar com esse radar ligado, sempre buscando ameaças dentro desse ambiente, ela tem uma vida totalmente ruim, ela sempre vai estar preocupada, ela pode ter explosões de raiva, entre outras coisas, e muitas vezes ela pode não entender que isso é a ansiedade, algumas pessoas acham que elas apenas são pessoas ácidas, pessoas que são ásperas, né? Aquelas pessoas rígidas e tal, mas na verdade pode ser sempre por estar vendo o perigo em tudo, por sempre estar antecipando um possível perigo. Então a sua ansiedade ela não veio do nada, existem fatores que contribuem para o desenvolvimento da sua ansiedade, e esses fatores que eu disse agora são alguns fatores. Essa catastrofização, sempre está vendo um perigo em tudo, pode ter sido desenvolvido por conta de diversos fatores. Aqui a gente analisou uma situação onde a pessoa ela conseguiu tirar toda a habilitação ali, conseguiu ter os documentos necessários, mas na hora de dirigir ela não conseguiu, por sempre estar vendo a ameaça na situação e por sempre estar tendo um ponto de vista de que ela não é capaz. Então a ansiedade ela não veio do nada, a sua ansiedade provavelmente ela foi construída. Nesse caso, como eu disse, da menina, ela pode ter sofrido durante toda a história dela, ela pode ter visto alguns exemplos ou ter escutado algumas falas que fizeram ela desenvolver esse ponto de vista dela. Então analise na sua história como a sua história contribui para que você desenvolva esse ponto de vista ansioso, e se você também desenvolve esse pensamento catastrófico de sempre que você vai fazer algum tipo de coisa, você pensa sempre no pior cenário possível. A ansiedade ela machuca muito, mas não como uma queda de bicicleta ou algo do tipo, né? Ela não arranha, ela não faz você cair, mas a ansiedade ela abala a sua autoestima. Ela faz você se enxergar como alguém que não tem potencial, e isso machuca por dentro e não por fora, não é algo visível. E como eu disse no começo, se você não é uma pessoa que sofre com ansiedade, mas se você conhece alguém que sofre com ansiedade, é dessa forma que a ansiedade ela machuca a autoestima da pessoa, ela faz a pessoa se enxergar como alguém incapaz, e isso machuca, porque a pessoa deixa de se desenvolver, deixa de realizar os seus sonhos. Se você é ansioso, tenta entender também que a ansiedade ela pode estar te machucando. Ela pode estar fazendo você se ferir sem se perceber. Ela pode fazer você desenvolver problemas no seu relacionamento amoroso, problemas com a sua família, problemas com os seus filhos, problema no trabalho, e isso machuca você. Isso faz você se ver como uma pessoa que não é capaz, uma pessoa que não consegue ter uma vida tão boa quanto as outras pessoas. Mas tenta entender que existem fatores que contribuem para o desenvolvimento da sua ansiedade. Você não é uma pessoa ruim, você não é assim por querer, e isso não veio do nada. Existem coisas que contribuíram, acontecimentos que contribuíram para que você desenvolva esse problema com a sua ansiedade. E se você é ansioso, a ansiedade tem atrapalhado a sua vida, saiba que a ansiedade ela tem controle. Existem maneiras de dominar a sua ansiedade. Aqui nos vídeos que eu trago tanto no Facebook, no Instagram e no canal do YouTube, eles são muito importantes porque através desses vídeos você consegue entender quais foram os fatores que contribuíram para a sua ansiedade. Como nesse vídeo, por exemplo, eu falei da catastrofização, dessa forma como o ansioso ele vê, esse pensamento catastrófico, a forma como o ansioso ele vê a situação
atenção sempre por um ponto de vista onde a qualquer momento algo de ruim pode acontecer. E como isso pode atrapalhar esse ansioso de se desenvolver, de criar autonomia, de se ver como uma pessoa boa o suficiente para poder fazer as coisas por si só, para poder cuidar das pessoas que ele ama. A ansiedade, ela machuca, mas como eu disse, ela não machuca por fora, ela machuca por dentro. Ela mina a sua autoestima. E a ansiedade, ela tem controle. Se você tem problema com a ansiedade, saiba que a ansiedade tem controle. Basta você aprender um pouquinho mais como a sua ansiedade foi construída, quais foram os fatores que contribuíram para a sua ansiedade e começar a desconstruir isso, a começar a se expor mais, começar a tentar entender um pouquinho mais como a ansiedade ela foi construída na sua vida. E então é isso, pessoal. Eu sou o Albano, esse aqui foi o Ansiedade em Pautas. Nesse vídeo eu falei um pouquinho mais sobre essa catastrofização, que é uma tendência que o ansioso tem de sempre estar vendo o ponto negativo das coisas, como que a ansiedade ela pode machucar, que não é por fora, a ansiedade ela machuca por dentro e muitas vezes machuca aos poucos. É como se fosse um pinguinho que vai enchendo esse balde que é a ansiedade. Então começa a prestar atenção nisso na sua vida. A gente viu aqui a análise, que é muito importante. Tenta analisar como a sua história impacta na construção do seu ponto de vista, como o seu ponto de vista impacta na construção dos seus pensamentos, como os seus pensamentos impactam na construção dos seus sentimentos, como esses sentimentos impactam na construção do seu comportamento, quais são esses comportamentos e como esses comportamentos têm, quais são os reflexos que você tem tido na sua vida. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que vai ser bem legal poder estar respondendo. É bem interessante saber um pouquinho mais qual é a dúvida que você tem, ou se você tá gostando do conteúdo, é bem legal também. Deixa aí a sua mensagem. Se você não está gostando, também pode deixar crítica, alguma coisa que vá contribuir para que eu possa desenvolver esse conteúdo e para que eu possa levar o melhor para você. Parabéns por ter chegado no final desse vídeo, por ter assistido. Isso demonstra que você realmente está querendo mudar, que você está querendo controlar o seu problema com a ansiedade. Muito obrigado e até o próximo vídeo.